Estamos de volta com a terceira parte do informativo 844 do STJ e continuamos ainda nos julgados da quinta turma. E reiniciamos com o julgado que foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária vedada pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal. Gente, o que diz o artigo 474-A do CPP? Ele foi inserido pela Lei 14.245 de 2021, também chamado Lei Mariana Ferrer. Para quem não se lembra, gente, do caso dessa menina, Mariana Ferrer, foi aquela influenciadora digital que ela denunciou um crime sexual, um crime de estupro, e durante a audiência ela foi humilhada, não é? A verdade é essa. Quem viu os vídeos provavelmente se chocou e se enojou com aquela situação. O advogado começou a pegar imagens na rede social dela para poder colocar que ela era uma mulher vulgar, uma mulher que não se dava ao respeito e que por isso ela provavelmente estava inventando uma mentira para acusar o cliente dele. E na ocasião, o que mais me choca, na verdade, não foi nem a conduta do advogado, que por si só era muito recriminável, né? Mas a conduta do MP e especialmente do juiz, que ficou ali, todo mundo calado, observando aquela situação com naturalidade, realmente é algo que choca. E aí, por conta disso, uma lei teve que alterar o Código de Processo Penal para dizer o óbvio, né? Para dizer que, durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima. Olha só, tem que respeitar a dignidade da vítima, que legal. Sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas 1. Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos de apuração nos autos, e a utilização de linguagem, de informação ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. E aí, gente, esse dispositivo aqui, ele está inserido no capítulo que trata sobre o Tribunal do Júri, tá? Mas também foi inserido o artigo 400-A, que tem um texto bem parecido, aí tratando de uma forma mais ampla, procedimento, né, ordinário. E também foi inserido lá na Lei 9.099 de 95 do Juizado Especial, o parágrafo 1º-A, o artigo 81. Então, por mais que estejamos aqui falando no âmbito de Tribunal do Júri nessa decisão, agora que a gente vai comentar, mas a Lei Mariana Ferrer, ela é aplicável, tá, a toda instrução processual, todo processo penal, não só no âmbito do júri, só para que isso não cause confusão, tá bom? Até porque a situação que levou à edição dessa lei não tinha nada a ver com o júri. Voltando aqui para o caso concreto, nós temos um crime de homicídio, então crime aqui de competência do Tribunal do Júri, e a defesa, ela requereu que fosse dado acesso a ela a todos os processos e boletins de ocorrência que eventualmente tivessem registrados em face da vítima. Para quê? Porque pretendia-se utilizar tudo isso, né, como uma forma de diminuir a credibilidade dessa vítima, colocar que na verdade não é bem uma vítima, essa pessoa eventualmente tem um histórico criminoso, enfim. O que se entendeu? Se entendeu que isso aí buscava promover um verdadeiro espetáculo vexatório, esse foi o termo utilizado, em uma estratégia que causaria uma revitimização secundária, que procurava tirar o foco daquilo que estava sendo julgado, um crime de competência do Tribunal do Júri, e que isso daqui, inclusive, poderia configurar crime de violência institucional, que é o crime que está lá no artigo 15A da Lei do Abuso de Autoridade, que determina que é crime submeter
a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Professor, mas eu estou com uma dúvida. O processo criminal não é público, então por que o advogado não foi lá e acessou? Gente, se o advogado não foi lá e acessou, é porque certamente estamos tratando aqui de processos que estão resguardados pelo segredo de justiça, né? E aí ainda se identificou que essa pretensão defensiva, ela tinha um objetivo muito mais de reforçar estereótipos e assimetrias que historicamente, né, são utilizadas para desqualificar a palavra feminina. Tá, mas eu ainda tenho um ponto aqui que eu acho relevante. Professor, e a questão da plenitude de defesa é júri, né? Então, será que não se está aqui retirando a plenitude de defesa quando se nega o acesso a essas informações? Resposta: não. Tá? O STJ entende que não é por aí, que plenitude de defesa também não quer dizer que a pessoa tem o direito de atirar para todo lado, ter acesso a qualquer coisa que ela quer. Não é bem esse o conteúdo da plenitude de defesa. A plenitude, ela tem por objetivo deixar claro que a defesa no júri ela não é só jurídica, ela também pode ser extrajurídica. Mas lembrando que hoje, não é, nós temos inclusive limitações, mesmo nessa plenitude de defesa, como, por exemplo, a decisão do STF que entendeu que é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. E da mesma forma, né, nós temos que a legislação impõe que não é possível utilizar o plenário do júri como uma forma de revitimizar. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque deste julgado? A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária vedada pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal. Iniciamos agora os julgados da sexta turma, e o primeiro deles foi inserido no Código Penal e temos 2 pontos aqui no destaque. E já vou dizendo aqui que a decisão foi polêmica, eu quero até sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dessa decisão. Eu particularmente achei uma das mais absurdas recentes. Foi inserido no Código Penal e o ponto 1 ficou: a medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo de pena abstratamente combinada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. 2. A cessação da periculosidade deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura, aplicando-se o princípio do indúbio pro societar em caso de dúvida. Bora lá, né? Que temos muitas camadas. Mas, em primeiro lugar, temos um debate que é muito rico e muito amplo na jurisprudência sobre o prazo máximo da aplicação da medida de segurança na sentença absolutória imprópria. O que é isso? Para começar, não é? Sentença absolutória imprópria é aquela que se aplica quando o réu é inimputável. Ele era incapaz de compreender aquilo que ele fez, não é? Aquela ação, e por conta disso ele vai ser submetido a uma medida de segurança e não a uma pena. Então, é uma sentença absolutória imprópria, porque ele vai ter que cumprir uma medida de segurança. E aí, o que o artigo 97, parágrafo 1º diz? Que a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, olha só, prazo indeterminado. Mas isso leva a um grande problema, não é? Porque, veja só, a pessoa que não é considerada incapaz que comete um crime, ela tem um prazo máximo para cumprir a pena. Mas a pessoa que é considerada incapaz vai cumprir uma medida de segurança por prazo indeterminado. Isso parece algo irrazoável, não é?
E aí, por conta disso, apesar do artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal dizer que não há um prazo máximo, o STF e o STJ acabam limitando. E aí o STF diz que o prazo máximo é o de 40 anos, né? No HC 84219, o prazo que se falou foi 30, mas com a Lei 13.964 de 2019, que aumentou o prazo máximo de cumprimento de pena no Brasil de 30 para 40 anos, a gente pode fazer essa leitura de que agora seria 40 anos, né? Já o STJ entende que o prazo máximo seria a pena máxima abstratamente cominada ao delito. Então, olha só, súmula 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito. Beleza, né? Tudo certo. Mas aí o que a sexta turma do STJ, por unanimidade aqui, decidiu? Decidiu algo que me parece um pouco contrário ao que está previsto na súmula 527 da STJ. Porque qual foi o raciocínio? O STJ aqui entendeu, a sexta turma do STJ entendeu que só seria possível você limitar o prazo máximo quando essa medida de segurança fosse determinada em substituição de uma pena que anteriormente foi aplicada, e esse não foi o caso. No caso aqui, foi cometido um crime de roubo, tá? Artigo 157, e houve uma absolvição imprópria. E aí se aplicou a medida de segurança pelo prazo mínimo de 1 ano, conforme está lá no artigo 97 caput e parágrafo 1º do Código Penal. E aí, por conta disso, o STJ entendeu que nesse caso concreto, né, não há como aplicar a súmula 527, porque não existiria um prazo máximo para tomar de referência. Mas, ora, como não existe? É claro que existe. O prazo máximo é o prazo máximo da pena que está previsto no artigo 157. Confesso que eu tive dificuldade de entender o raciocínio aqui para afastar a aplicação da súmula, mas é isso que está escrito, né? Seguindo em frente, o STJ não deferiu o habeas corpus porque entendeu que o laudo que foi emitido em outubro de 2023 atestou que o paciente indicava uma probabilidade moderada de apresentar comportamento violento, de modo que se fazia necessária a reavaliação pericial em 2 anos. E aí, se entendeu que em aplicação ao princípio do indúbio pro societate, só seria possível afastar a aplicação da medida quando estivesse demonstrado de forma clara a ausência de periculosidade. Então, olha só, em casos de dúvida, aplica-se o princípio do indúbio pro societate, que orienta a manutenção da medida de segurança em prol da segurança pública. Que coisa, né? Mas é isso que foi decidido. Eu achei interessante isso de probabilidade moderada de apresentar comportamento violento. Eu até brinquei em um grupo de WhatsApp que tinha um monte de gente lá nesse grupo que tinha probabilidade mais do que moderada de apresentar comportamento violento. Mas bola para frente, como é que ficou aqui o destaque? A medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo de pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. 2. A cessação da periculosidade deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura, aplicando-se o princípio do indúbio pro societate em caso de dúvida. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: enquanto não se atinge o patamar ideal em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com as câmeras corporais em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial. Tá, então, alguns pontos aqui sobre esse julgado, tá? Quando o policial
vai testemunhar em juízo acerca de um crime, ele vai como uma testemunha. Então, não há um especial valor daquela palavra, não é? E ela vai ser ponderada junto com os demais elementos dos autos. Claro que na prática, sei lá quantos por cento das condenações brasileiras são exclusivamente com base na palavra da polícia. No mundo dos fatos é assim, né? Agora, no debate aqui nos votos do STJ, a coisa é um pouquinho diferente. Aí se coloca dessa forma, não é? Mas aqui nesse julgado, nós temos alguns termos utilizados que são bem interessantes e que podem ser objeto de prova. E por isso é um julgado importante, importante mesmo. Então, tem dois termos aqui que eu quero que você tente guardar no seu coração. É o dropsy testimony e o testify. O que é isso? Tá? Começando pelo primeiro, o dropsy testimony. Isso aqui, esse termo, ele começa depois do julgamento Mapp versus Ohio, em 1981, pela Suprema Corte norte-americana, que naquele caso concreto se entendeu pela exclusão de provas ilícitas. E o que se observou? Que depois desse julgamento, de repente, os policiais começaram a trazer narrativas que eram compatíveis com os critérios que foram adotados nesse caso concreto. E aí, não é? Um estudo empírico acabou constatando um aumento de 85,5% desse tipo de descrição de ocorrência, não é? E aí, por conta disso, se utilizou esse termo que, numa tradução livre para o português, talvez não vá fazer muito sentido, né? Seria algo como largar, né? Soltar, drop, soltar, largar. Mas basicamente seria como se os policiais estivessem utilizando os critérios adotados pela Suprema Corte e adequando sua narrativa, continuar agindo do mesmo jeito e muda só a narrativa. E é por isso que vem também esse segundo termo, que é o testify, que seria algo como testemunhar mentindo. É um neologismo, né? Eles criaram uma nova palavra que junta testify, que é testemunha, com lying, não é? E aí vira test lying. Então, esses dois termos são muito importantes, guarda aí, tá? E aí o que o STJ disse? Nesse caso concreto, ele disse, olha, especialmente enquanto não tivermos a implantação em toda a polícia das câmeras corporais, nós vamos ter que realizar um especial escrutínio sobre o depoimento policial. E aí qual foi a narrativa policial no caso concreto? Foi que o Corréu estava pilotando a moto, quase bateu na viatura, e aí ele espontaneamente, em uma conversa com a polícia, confessou que estava com droga na mochila e indicou o endereço onde ficava o fornecedor. E aí os policiais foram até o endereço, chamaram pelo morador, mas antes que ele abrisse o portão, eles viram essa pessoa arremessando de dentro da casa drogas, balança de precisão e um celular. E aí a esposa do suposto fornecedor abriu o portão e foi realizada a busca domiciliar e apreenderam-se drogas. E aí o que o STJ disse? Disse, olha, essa narrativa é irreal, né? E como nós não temos câmera corporal nesse caso concreto, né, para atestar, então realmente sem ser filmado, ninguém tem como acreditar nisso, não. Foi basicamente isso que o STJ falou, sabe? Que, resumindo, né, trocando em miúdos, é isso, olha, isso aqui eu só acredito se for filmado. Sem filmar não tem como acreditar, né? Então, como é que ficou nesse caso aqui o destaque? Enquanto não se atinge o patamar ideal em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com câmeras corporais em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial. Vou fazer um desafio para ver se você realmente está nos acompanhando até agora. Quem está acompanhando, escreve aí nos comentários caneta. Quem escrever nos comentários caneta, eu vou saber que é porque realmente está nos ouvindo atentamente até agora. Então, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: não é possível rediscutir cláusulas de acordo de não persecução penal
validamente celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Gente, aqui temos um julgado bem parecido com o que comentamos lá no informativo passado, né? Informativo 843 do STJ, que disse que a interpretação de cláusula de acordo de não persecução penal não enseja recurso especial conforme a súmula 5 do STJ. Então, bora lá. O que nós temos? Nós temos que o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual, que quando o investigado celebra, ele é assistido pelo advogado dele, e que ali se privilegia a autonomia desse investigado. Ele tem a opção de aceitar ou não, é um acordo, né? E, portanto, ele não pode depois propor uma ação para querer rediscutir as cláusulas do acordo que ele mesmo assinou, tá? Se entende que isso violaria a boa-fé objetiva e o comportamento contraditório. Então, realmente não é possível. E aí, nesse caso concreto, se entendeu que não é possível propor um HC com o objetivo de rediscutir cláusula do acordo de não persecução penal. Então, nesse caso concreto aqui, foi por via de um habeas corpus, né? Não é possível. E, da mesma forma, no informativo 843, se entendeu que também não é possível na via do recurso especial, muito menos, né, na via do recurso especial. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível rediscutir cláusula de acordo de não persecução penal validamente celebrado e homologado sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. O último julgado de hoje foi inserido na Lei do Processo Judicial Eletrônico, Lei número 11.419 de 2006, destaque da seguinte forma: o fato de não constar o nome do magistrado no corpo de decisão proferida em processo eletrônico não torna nula por falta de autenticidade, tendo em vista que a própria assinatura digital já é suficiente para considerá-la válida. Gente, eu vou contar, viu? É cada tese que aparece que a advogado levanta que, pelo amor de Deus. Qual foi o caso concreto? O juiz proferiu uma decisão e não colocou o nome dele no final. E aí o que o advogado disse? Nulidade. Não está identificado. Gente, a identificação de quem proferiu a decisão é pela assinatura digital. Então tem lá em cima, né, quem foi que assinou digitalmente por meio do certificado digital, então não precisa ter o nome no final não, tá? Então tem nulidade nenhuma. Inclusive, tá? Artigo 8º, parágrafo único da Lei do Processo Judicial Eletrônico diz que todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta lei. Como é a forma estabelecida na lei? Né? É o certificado digital, não é o nome escrito no final da peça. Então, parabéns pela criatividade, mas realmente passou longe, viu, de conseguir demonstrar a nulidade aqui nesse caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? O fato de não constar o nome do magistrado no corpo de decisão proferida em processo eletrônico não a torna nula por falta de autenticidade, tendo em vista que a própria assinatura digital já é suficiente para considerá-la válida. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Aproveita agora e deixa aquele comentário, conta o que achou, curte, compartilha com aquele amigo, na sua rede social preferida, naquele grupo do WhatsApp. Isso fortalece demais, você não faz ideia, porque isso mostra para a plataforma que você considera esse conteúdo relevante e dessa forma seremos mais distribuídos e você terá a minha eterna gratidão. Então, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.